É isso, galera. Voltando com notícia importante, urgente aí de última hora, uma proposta do Chicago Fire dos Estados Unidos pelo John Kennedy, proposta que supera aí a casa de 15 milhões de reais por esse jogador que vem se destacando na Ferroviária. A gente vem falando muito sobre o John Kennedy aqui e agora eu vou, enfim, trazer para vocês aqui alguns detalhes do que está sendo discutido, do que está sendo debatido neste momento para a gente tentar entender se vale ou não a pena negociar o John Kennedy neste momento. Então já chega largando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal. Se você não conhece aqui ainda no canal do Léo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui, que eu estou todos os dias sempre buscando, apurando, trazendo informações para vocês e eu conto, evidentemente, muito com a ajuda de todos. Beleza? Então deixa aí o like, o comentário depois. Quero ouvir a opinião de vocês, que é muito importante, porque eu sei que esse tema vai gerar muita discussão, vai gerar polêmica, vai gerar discordâncias. Então, vamos trocar essa ideia aí nos comentários e eu vou trazer algumas informações para que a gente depois possa tentar chegar a um consenso aqui ou não sobre essa possível negociação do JK, beleza? Então vamos lá, galera. O que está sendo discutido agora? Primeiro, temos o que a gente pode dizer agora é que, de fato, há uma proposta do Chicago Fire, que é um time da MLS dos Estados Unidos, pelo John Kennedy, essa proposta de 3 milhões de dólares. Isso dá aí pouco mais de 15 milhões de reais, quase 16 milhões de reais. Essa informação, a notícia veio primeiro através do jornalista Vene Casagrande, eu confirmei essa informação, e aí, diante disso, a gente tem que lembrar que a Ferroviária tem direito a 10% de uma taxa de vitrine. Isso daria, ou seja, eles ficariam aí com 1,5 milhão de reais. E o Fluminense tem 60% do John Kennedy, não tem 100%. Então, subtraindo aí esses valores, o Fluminense ficaria com 8,5 milhões de reais, mais ou menos, caso o negócio ocorra sob essas condições, sob esses valores. Os outros 40% pertencem a uma empresa, ao social, na verdade, lá de Minas Gerais. Então, os valores são esses. Agora, o que está sendo debatido internamente pelo clube para saber se essa proposta será aceita ou não? E a gente tem que levar em consideração aqui alguns fatores. O John Kennedy, não, qualquer negociação envolvendo o John Kennedy agora não é igual a qualquer outro jogador. É um caso diferenciado por tudo que vem acontecendo. Então, a minha opinião, ela pode contrariar muita gente, mas eu não estou aqui falando só para o torcedor que gosta do John Kennedy, que ama o John Kennedy e que quer a permanência do John Kennedy, que quer que ele siga no Fluminense, que quer que ele ganhe uma oportunidade, uma nova oportunidade. Eu estou falando para todo mundo e estou fazendo uma análise aqui o mais possível dentro do que é a realidade. E qual é a realidade hoje? O John Kennedy é emprestado para a Ferroviária depois de uma temporada 2022 em que ele cometeu uma série de atos de indisciplina. E a gente sabe aqui, internamente, eu trouxe aqui várias notícias sobre John Kennedy. Talvez eu, certamente, fui quem mais falei sobre John Kennedy aqui, trazendo uma série de situações. Ele chegou a ser rebaixado para o sub-20, voltou a treinar em Xerém com o sub-20. Tudo isso com uma forma de fazê-lo entender que ele precisava mudar a mentalidade e a postura caso ele tivesse realmente a intenção de ter uma chance ou de ter outras oportunidades no profissional do Fluminense. Até o técnico Fernando Diniz, para vocês terem uma noção, meio que largou de mão porque ele não, ele não sentia que havia uma reciprocidade ali. Então, o empréstimo do John Kennedy, ele se dá sob essas condições. Isso é um fato, isso não é opinião. Isso são informações. Informações todas que foram confirmadas. Né? Todo mundo sabe disso. E fora outras coisas que a gente não sabe. E fora outras coisas que eu sei e que eu não falei. Enfim, até para preservar o cara no intuito de, pô, uma hora ele vai conseguir se recuperar, uma hora ele vai focar, uma hora ele vai entender que ele precisa mudar essa postura para ser um jogador profissional. E aí ele vai para a Ferroviária, é artilheiro do Campeonato Paulista, tem 6 gols agora, artilheiro isolado da competição, num time que é muito fraco tecnicamente. Daí todo mundo começa a criar a expectativa pelo retorno dele, que ele seria um grande reforço. Eu mesmo já falei aqui que ele poderia substituir o Cano, enfim, quando ele não puder jogar, seria um baita reforço, um John Kennedy, de fato, focado. Agora, quem disser que
garante que tem certeza que o John Kennedy vai voltar para o Rio e vai, de fato, mudar a postura dele, vai mudar o comportamento dele, vai deixar os erros, os atos de disciplina que ele cometeu lá atrás, por uma ausência ou uma falta de uma postura profissional, seja influenciado por outros ou não, quem fala que tem certeza que isso vai acontecer, desculpa, você está se iludindo, porque não é possível garantir isso. Então é isso que está pesando. A diretoria acredita que o John Kennedy poderia voltar sim, com uma mentalidade diferente, que ele poderia voltar sim, eh eh, focado em jogar apenas futebol, e aí dar um retorno técnico ao clube e no profissional. Há essa esperança, há essa expectativa. Porém, agora, eh, o que pesa é justamente você ter uma oferta em mãos de 15 milhões de reais e o risco de recusar essa proposta, o John Kennedy voltar, continuar fazendo as besteiras que ele vinha fazendo, não se firmar, e aí dificilmente o clube vai conseguir, ter algum retorno financeiro com esse jogador. Então é isso que está sendo levado em consideração nessa discussão. E não tem como ignorar todo esse contexto, é impossível. Se você recusar, você vai estar assumindo o risco de perder 15 milhões de reais. Se der certo, maravilhoso, porque quando a gente fala tecnicamente, em termos de potencial, isso é muito pouco para um cara como o John Kennedy. Isso é fato, né? Isso não se discute para mim. Eu concordo plenamente. A questão é que você não tem como simplesmente ignorar o contexto, ignorar tudo que já aconteceu, ignorar o histórico dele. Lá nos Estados Unidos ele poderia render longe de tudo, longe de pessoas que possivelmente têm influências ruins sobre ele, ou não também, chega lá, não se adapta, o John Kennedy é aquela coisa, vai querer voltar, enfim, mas aí não seria um problema do Fluminense. O que eu estou dizendo é que esse recorte da Ferroviária é muito pequeno, gente. É 1 mês, 2 meses, o recorte é muito pequeno. Não dá para ter certeza de nada. Lá ele está afastado, está numa cidade no interior e tal, né? Como você vai garantir que tudo depois vai andar maravilhosamente bem? E eu já tinha apurado há um tempo que o Fluminense recusou uma proposta lá atrás, antes de tudo que ele fez aí em 2022, uma proposta lá atrás, no exterior também, de 5 milhões de reais. Perdão, US$ 5 milhões. Então, olha só, aí o que que se passa na cabeça do clube agora? Bom, já recusamos uma oferta de US$ 5 milhões, agora a gente pode recusar outra de US$ 3 milhões, e depois? O que que vai sobrar se de fato ele não vier com a cabeça, com o mental completamente modificado nesse retorno? Então é isso que está sendo levado em consideração. E por isso, para mim, não é uma decisão fácil de se tomar. Então, assim, porque eu não sou a favor da venda, sob esses valores? Porque o clube vai ficar com 8,5 milhões de reais. Isso é muito pouco, né? 8,5 milhões de reais não vai mudar a vida do Fluminense. Não vai mudar. Por mais que venha um alívio financeiro. Acho muito pouco. Se o clube conseguir subir essa proposta, vender por mais, aí podemos discutir. Mesmo com todo o contexto histórico, que é impossível não se levar em consideração diante de tudo que aconteceu. A gente tem que levar isso em consideração. Mas, assim, eu também, depois, não poderia criticar caso o John Kennedy retorne e não consiga entregar aquilo que a gente espera, não consiga dar um retorno técnico. Mas diante desses valores, acho muito pouco, sabendo que, de fato, é um risco não vender e esperar uma nova oportunidade e esperar dele que em campo ele possa entregar aquilo que a gente sabe e espera que ele venha em algum momento render. É isso. Quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre essa situação do John Kennedy. Vamos trocar essa ideia aí. É sempre saudável a gente discutir, com respeito, evidentemente, mas enfim, hoje é essa visão que eu tenho sobre esse caso, beleza? Deixa o like aí, não se esqueça de se inscrever também no canal e deixar seu comentário. Tamo junto.